Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu queria começar essa parte fazendo uma pergunta. Como está a sua esperança? Sabe por que eu estou perguntando? Porque o tema hoje fala da esperança. E nós vamos abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, mais precisamente no verso número 20. E assim diz a palavra de Deus: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Meus amados, a palavra de Deus, ela fala a respeito da história de Paulo, um apóstolo que viveu experiências notáveis. E ele precisou, no caminho de Damasco, ter um encontro que foi decisivo na sua vida. Paulo era um homem estudioso da lei, ele era conhecedor da lei, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus ressurreto, Jesus vivo. Ele questionava muitas coisas, ele não aceitava o que chegava para ele a respeito de Jesus, porque os discípulos falavam que ele havia ressuscitado e para Paulo aquilo era uma aberração, era algo inconcebível racionalmente. Mas ele precisou ter uma experiência no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus se revela a vida dele e assim mudou a vida dele totalmente. E agora a palavra fala de uma experiência que ele vivia numa viagem. Ele estava em um navio, ele estava indo para Roma e ali ele foi surpreendido, Foi surpreendido naquela viagem com algo que trouxe uma instabilidade total ali naqueles que estavam dentro daquele navio. Uma tempestade, um vento veemente, chamado de vento Euroquilão. Diz a palavra do Senhor que fugiu toda a expectativa, toda a esperança de salvação. Porque não havia sol, não havia estrelas. Imagina você numa viagem de um navio, principalmente naquela época, sem a luz do sol e sem as estrelas, porque as estrelas eram referência na navegação. Então eles ficaram ali debaixo de uma escuridão total, sem saber para que lado ir. Era uma situação muito adversa que eles estavam vivendo. E o que isso importa para nós hoje? Para nós importa fazer uma reflexão, porque está relacionado a esse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Vivemos diante de incertezas, Esse mar bravio da vida, ondas impetuosas, que traz consequências. E a consequência ali, naquele momento, foi fugir a expectativa de salvação. Fugiu toda a esperança. E nós estamos vivendo isso. Nós sabemos muito bem que essa figura, essa passagem bíblica, traz para nós uma reflexão. Reflexão de quê? De que nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que nós estamos vivendo, fala-se, a Bíblia diz que seriam dias trabalhosos, dias difíceis, que nós estaremos vivendo justamente essa incerteza. E qual era a situação ali? Aqueles que estavam dentro do navio estavam buscando alternativa de salvação. Eles confiaram no piloto e foram decepcionados. Porque o piloto diz que sabia como seria a navegação. Eles assim decepcionaram. Eles começaram a pensar em jogar tudo que tinha de material fora do navio para que pudesse ter alguma solução. Aí tem uma reflexão para nós, confiar Quando nós falamos de esperança, quando nós falamos daquilo que a minha alma e a sua alma precisa, que é a relação com Deus Todo-Poderoso, a racionalidade, aquilo que é racional, não nos leva a lugar nenhum. Paulo foi racional aos extremos, ele confiava naquilo que ele aprendeu, mas até o dia que ele teve uma experiência com Jesus que mudou tudo na vida dele. Por isso que ele diz, ninguém me inquiete mais, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus. Então agora ele estava convicto de tudo isso. Jogar as coisas, às vezes o material, o homem às vezes está preso aos materiais, a coisa material, a esta vida, os conceitos, as filosofias, tudo aquilo que está em volta, isso também não é solução. Isso também não leva a lugar nenhum. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele tinha uma esperança.
ele tinha algo para lhe dar. Ele fala, não é muito interessante, nós vemos no verso 22 e 23, eu vou ler para vocês, diz assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Diante de tudo aquilo, o Paulo tinha uma palavra de esperança: tenha bom ânimo. Por que ele tinha essa palavra? Porque ele disse: porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O material pode se perder, mas o principal é a vida. Você que está nos acompanhando, às vezes você está dentro dessa mesma situação. Não existe sol, né? Não existe estrela para se guiar. Diante de situações adversas que surgem, não adianta confiar na nossa racionalidade, né? Às vezes passamos a vida toda pensando assim. Às vezes nas coisas dessa vida, naquilo que é material, que se passa, também não resolve. Mas existe o sol da justiça. Jesus é a luz do mundo, é o sol, aquele que brilha e clareia as coisas, norteia a nossa caminhada, dirige a nossa vida. Paulo estava falando a respeito disso, assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então hoje, nessa noite, nesse momento que você está, Deus tem uma palavra para a sua vida. Diante dessas incertezas, desse mar bravio que nos arremessa a cada dia, nos surpreende, né? Há situações que surgem na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja no lar, na família, com os filhos, com a esposa, seja a nossa vida estudantil, seja o que for que nós nos preparamos, as situações adversas surgem a todo momento. E às vezes nós não sabemos como resolvê-la, não é verdade? Ali estava uma situação, eles não sabiam como resolver aquilo. E Paulo diz: importa é dar num porto seguro. E que porto seguro é esse? Senão o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se fez carne e habitou entre nós, que desceu do céu para morrer por mim e por você, para perdoar os pecados, para nos descortinar uma nova vida, um novo e vivo caminho, um caminho de paz, um caminho de luz, onde a luz clareia, mostra o caminho que devemos andar. E muitas vezes o homem se encontra como aqueles que estavam no navio, diante de um mar bravio, de situações adversas, de tantos problemas que se avolumam dia após dia. E a palavra de Deus afirma que os nossos dias seriam dias trabalhosos. Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento da noite, que fala do momento profético para a igreja. A noite fala da igreja que se prepara para as bodas do Cordeiro, a volta do Senhor Jesus. Os sinais estão aí. O mar bravio é o sinal da volta do Senhor Jesus, porque diz a palavra lá no capítulo 24 de Mateus, que a proximidade, os discípulos perguntaram: Senhor, quando que será esse momento? E o Senhor falou: haverá guerras, rumores de guerra, o amor se esfriaria, a ciência se multiplicaria, tudo que está à nossa volta aponta para esse grande dia do Senhor. Mas não é hora de perder a esperança. Sabe por quê? Porque uma porta se abriu. Jesus hoje, Ele quer abençoar o seu coração. Seu coração, não sei qual o tamanho da tempestade que está na sua vida, não sei. Não sei qual o tamanho da escuridão que te cerca, a situação que você às vezes não encontra uma saída, não tem sol, não tem estrela, não tem a bênção, mas hoje o Senhor quer te dar esperança. A mesma esperança que estava no coração de Paulo naquela hora, porque o Deus a qual eu sou e a que eu sirvo falou comigo. Nós estamos vivendo esse momento. Deus quer se relacionar com você. Não sei como é que está a sua casa, a sua família, às vezes sua vida profissional, os embates dessa vida estão aí. Não temos como fugir, não é verdade? A palavra de Deus é que o sol e a chuva vêm para todos, mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança está aqui na palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, Ele está presente, é chamado de Emanuel, Deus conosco, e hoje Ele quer trazer esperança. Se você está sem esperança, se o mar bravio dessa vida, a falta de luz desse mundo não está trazendo esperança para você, mas Jesus tem esperança. Não estamos falando de religião,
Não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando, assim como Paulo falou, de um Deus que transformou a nossa vida. Porque um dia nós também estávamos desse jeito. Olhávamos para frente e não vinha a luz no fim do túnel, não víamos solução, até que a vida estava até bem, a experiência própria, mas nós não vimos expectativa diferente. O que vale a vida do homem? Ele nasce, cresce, morre, ele olha para frente e não vê esperança. Mas o dia que Jesus raiou na nossa vida, essa luz brilhou na nossa vida, ela descortinou um novo e vivo caminho. Meu irmão, minha irmã, senhor, senhora, jovem, você que assiste, se tem fugido a esperança de salvação, hoje ela quer acender o seu coração. Jesus está à sua disposição. Basta você clamar ao Senhor e Ele vai operar uma libertação, uma bênção, e Deus haverá de te abençoar grandemente. Que o Senhor possa te abençoar, que se fique com essa palavra e lembre-se, se falta esperança, Jesus é a esperança. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos.